noite. Boa noite, tá me ouvindo, Flávia? Eu estou te ouvindo muito bem. Estão todos nos ouvindo também? Por favor, respondam aí nos comentários. Acho que tá tudo bem, aparentemente. São os ossos da tecnologia, né? O ofício da tecnologia, né? Depende das coisinhas aí, né? Tem como escapar disso não. Não tem jeito, não. E você tá bem, Perfeito, né? tudo tranquilo. Obrigada pelo retorno aí, doutor Arthur. Boa noite a Certo. todos. Bom, então acho que a gente podia começar, né, Flávia, se apresentando e pode ser por você, né? Perfeito, as damas primeiro. Claro, né? Antes de começar, inclusive, parabéns, né, a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, né? É uma data muito importante também. Muito obrigada. Bom, então boa noite a todos. Me apresentando, meu nome é Flávia, tá? Eu sou cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu também fiz meu mestrado em patologia bucal. Também sou doutora em biologia oral, estomatologia e imaginologia pela USP, né, pela Faculdade de Bauru, da Universidade de São Paulo. E também sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Atualmente eu estou lecionando em duas instituições, também nessa disciplina de estomatologia e semiologia. Então, prazer a todos, essa sou eu, tá? Passa a palavra agora para o Dr. Jeffrey, para ele poder se apresentar também. Eu me chamo Jeff, eu sou também cirurgião dentista, formei pela Universidade Estadual de Montes Claros. Sou especialista em parodontia pela ABO daqui de Vitória da Conquista. Sou mestre em ciências da saúde, com ênfase em patologia bucal, também pela Universidade Estadual de Montes Claros. E sou doutor em medicina molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou professor hoje, né, de duas instituições aqui da cidade também. E dou aula aqui desde 2015, principalmente nas áreas de patologia, de estomatologia e pacientes especiais, né? E aí, Perfeito. pensando nisso, foi que a gente teve a ideia, né, realmente de abrir o curso de, a gente pode chamar de imersão ou uma atualização em patologia, estomatologia, voltada principalmente para, né, o pessoal que está aí no meio para o final da graduação, porque a gente sabe que o tempo dessa disciplina dentro da grade curricular da graduação é pequeno, né, comparado ao tamanho da quantidade das lesões e da importância que essa disciplina tem para a odontologia. Então, observando essa necessidade e percebendo, às vezes, a dificuldade que alunos e ex-alunos também, né, cirurgião e dentista em geral, têm com essa disciplina da patologia, da estomatologia, a gente pensou nessa questão de abrir o curso, né? Então, primeiro a gente vai abrir esse curso e vai começar agora no mês de abril. A gente já está com uma quantidade razoável de inscritos, então vai ser um curso rápido de 3 meses em que nós vamos abordar as principais alterações patológicas que podem ocorrer no consultório e muitas vezes como a gente pode lidar, né? E a gente sabe da importância do diagnóstico precoce de lesões e também a gente vai aproveitar a expertise e o conhecimento da doutora Flávia na parte, né? A gente vai fazer um módulo ali, uma parte especial na parte de disfunção temporomandibular, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre a DTM, Flávio, fique à vontade também. Perfeito. Então, também entrando nesse mesmo conceito de que as dores orofaciais em geral, né, elas são abordadas de forma muito superficial no curso de odontologia, e é o tipo de condição que a gente se depara no consultório com muita facilidade. Então, tanto essas lesões na parte da estomatologia, e muitas vezes o cirurgião dentista, né, o recém-formado, ele tem muita insegurança em saber o que é importante de se encaminhar, o que pode ser tratado realmente no consultório.
E a questão das dores orofaciais, elas vão embarcar qualquer área da odontologia. Então, tanto na endodontia, por exemplo, uma dor neuropática pós um tratamento ortodôntico, tanto na área de cirurgia, extração de um terceiro molar, ou até mesmo essas dores neuropáticas pós-implante, e também a disfunção temporomandibular, que hoje em dia vem numa crescente muito alta, principalmente durante a pandemia, né? A gente percebeu que a prevalência, a incidência dessas condições dolorosas em região de cabeça e pescoço vem aumentando de uma forma quase que assustadora, na verdade, porque a quantidade de especialistas e de cirurgiões dentistas que estão preparados para lidar com esse tipo de condição ainda é muito pequeno. E essa demanda no consultório está cada vez mais alta. Então, na verdade, esse curso ele vem para abraçar, né, todos esses tipos de condições e dar mais segurança para o profissional que vai lidar com isso diariamente. É porque também, Flávia, é importante, uma coisa que a gente acaba esquecendo um pouquinho também, que pelo menos aquele, às vezes, né, talvez a gente nem precise saber muito bem como lidar com todas as lesões ou com a disfunção temporomandibular, mas saber reconhecer e saber encaminhar também é muito importante, né? Então, esse curso ele visa essa questão também, né, da gente saber, poder saber encaminhar, da gente poder conversar né, e lidar com essas lesões, certo? Então, acho que é muito importante, a ideia é bem bacana e tomara que a gente possa também colher bons frutos, né? Não só, né, todas as pessoas. Então, na nossa ideia também, a gente vai ter um módulo de atendimento a pacientes, então isso acredito que agregue bastante também ao curso, né? E eu acho que nosso objetivo é bem bacana mesmo. E a gente abriu a live também para falar um pouquinho, né, para a gente poder discutir e abrir a caixa de perguntas também sobre, com certeza, a lesão mais importante de cavidade bucal, que é o câncer bucal, né? Então, eu tenho, né, a Flávia estudou um pouco, estudou bastante, um pouco bastante sobre isso durante a graduação e o mestrado, principalmente, né? Meu mestrado e meu doutorado é voltado principalmente para câncer bucal. Então, a gente queria fazer um bate-papo leve, aproveitar quem está assistindo aí também, pode mandar suas perguntas para a gente poder, na medida do possível, responder e discutir um pouquinho sobre câncer. Eu vi que uma pessoa comentou que travou, o vídeo já voltou ao normal, todo mundo está conseguindo entender tudo, já destravou, né? Respondem aí para mim, por favor. Enquanto vocês vão me respondendo, como o professor Jeffer muito bem citou, a gente vai fazer um bate-bola muito tranquilo, uma discussão saudável aqui, então fiquem à vontade para participar também, tá? E perfeito, obrigada. Já me falaram aqui que o vídeo está normal. E para começar essa discussão, eu queria levantar a primeira questão, que seria quais características que nós devemos, então, nos atentar, né, ao avaliar uma possível lesão cancerosa. Então, o que eu tenho que prestar atenção nessas lesões com a potencialidade de ser, de fato, uma neoplasia maligna? Então, na verdade, a gente tem que prestar atenção em todas as lesões de cavidade bucal, né? Mas principalmente em lesões que têm um tempo prolongado de cicatrização ou não cicatrizou em 15 a 21 dias. Então, assim, qualquer lesão de boca que passou de 21 dias não cicatrizou, já acende o sinal de alerta para a gente, né? Nós vamos ter vários tipos de neoplasias malignas que vão acometer a cavidade bucal, né? Desde neoplasias intraósseas a neoplasias de tecidos moles, mas com certeza a lesão mais importante é uma lesão que vai se originar ali do epitélio da cavidade bucal, né, na camada escamosa do epitélio da cavidade bucal, que é o carcinoma de células escamosas, que ele vai ter uma frequência, ele vai ser mais ou menos 90 a 95% de todos os cânceres que acometem a cavidade bucal. Então, principalmente o carcinoma, o que a gente tem que prestar atenção e o que a gente tem que estar atento? Ele vai ter algumas formas diferentes de manifestação,
né? Desde formas que nós chamamos de leucoplásicas, que são aquelas placas brancas que não são destacáveis, desde as lesões que podem ser endofíticas, que vão crescer de forma tumoral, né? Vão crescer em forma ulcerada, me desculpa, e as lesões exofíticas, que são aquelas lesões que vão crescer de forma tumoral. Então, na verdade, uma coisa que é muito importante, né, para todo cirurgião dentista é fazer, desde o início, uma boa anamnese e um excelente exame intrabucal. Por que que eu falo isso também? Porque vários estudos mostram, a experiência que, né, que eu tenho na área também com pacientes, que são lesões, o câncer bucal, são lesões, esse grupo de lesões, né, que é o carcinoma de células escamosas, eles só vão apresentar alguma sintomatologia dolorosa depois de já estarem em estágio praticamente avançado. Então, o que que acontece? Às vezes aquela lesão está ali crescendo, ela pode passar por um, por dois, por três dentistas de forma despercebida, e se o primeiro dentista lá de trás, que tivesse feito um bom exame, tivesse conhecido melhor sobre isso, já tivesse identificado, às vezes nem precisa fazer a biópsia, mas pelo menos identificar a lesão e saber para onde encaminhar, já pode ajudar bastante no prognóstico desse paciente. Então, porque o que é o grande problema hoje em dia? Aproximadamente no Brasil, 70% dos casos de câncer de boca já são diagnosticados nos seus estágios mais avançados. E nós sabemos que nos seus estágios mais avançados, o tratamento ele é muito mais agressivo, ele vai ter consequências para o paciente, tanto da parte funcional, ele vai ter uma dificuldade de deglutição, ele vai ter uma dificuldade na fala, até deficiências físicas, né? A gente tem pacientes que ficam reclusos dentro de casa depois que tem o câncer por o resto da vida, por ter vergonha, por não se sentir bem. Então, assim, é uma doença que tem um grande impacto psicossocial no paciente. Então, é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento, né? E é como aquele professor, aquele grande mestre que a gente teve, Ricardo Gomes, ele costumava dizer que se você nunca viu um câncer de boca ainda, provavelmente um câncer já te viu. Então, são Sim. aquelas lesões que passam despercebidas, né, pelo cirurgião dentista e que demora para a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce e tentar, de fato, identificar aquela lesão quando o tratamento seria um pouquinho menos agressivo para o paciente. Então, de fato, esse diagnóstico precoce, ele é importantíssimo, né? E é nosso papel como cirurgião dentista fazer, conseguir fazer esse exame muito bem feito, né? E já pensando nesse diagnóstico precoce, a próxima perguntinha seria: é possível prevenir o câncer de boca? Eu consigo fazer essa prevenção? Sim, é possível e a gente pode dividir essa prevenção em duas grandes partes específicas. Primeiro, é a conscientização da população sobre o quão nocivo é o hábito tabagista, né? E uma coisa que vem me preocupado bastante nos últimos tempos é porque, obviamente, o tabaco é uma coisa que vai e volta na moda, na sociedade e tudo mais, mas o que eu tenho observado bastante? O pessoal tem utilizado muito daquele fumo eletrônico, né? Achando que o cigarro eletrônico, por exemplo, ele não vai ter maiores consequências para a cavidade bucal. E nós sabemos muito bem que só o hábito mesmo, não tem nicotina, mas só o ato de a gente ter uma combustão ocorrendo, aquela fumaça entrando em contato com a mucosa bucal, já é um fator importante de um Aquele potencial trauma desenvolvimento de térmico. o trauma térmico, né? E é engraçado essa questão de trauma em específico, porque o pessoal tem, né? Muitas pessoas falam, mas a dentadura mal adaptada pode causar câncer. Esse tipo de trauma, não. Mas o aumento da temperatura na mucosa bucal, você vai aumentar essa permeabilidade da membrana, do epitélio, que vai permitir que os potenciais carcinógenos adentrem a cavidade bucal. Então, eu acho que a prevenção, ela começa primeiro
no combate ao hábito tabagista, né, porque que é um fator importante, uma conscientização da nossa população jovem, da nossa população adulta sobre o câncer, porque olha que interessante, Flávia, se você pegar estudos de 20, 25 anos atrás, você ia ver que a idade média dos pacientes com carcinoma de células escamosas era de 55, 60, 65 anos. E cada ano que passa, a gente vai vendo essa idade diminuir. Então, hoje você já vê pacientes com 45, com 35, com 40 anos de idade desenvolvendo câncer de boca. Então, eu acho que o primeiro fator, né, de prevenção é a gente combater o hábito tabagista, que é o principal fator etiológico. A gente vai ter outros fatores etiológicos também importantes para o câncer de boca, que no caso seria a exposição crônica à radiação ultravioleta para o carcinoma de lábio. Em algumas regiões no país, não, vai ter o hábito do uso do chimarrão, não é o chimarrão, mas a bomba, aquele trauma quente na cavidade bucal. Em outras regiões, tem o hábito de mascar o tabaco ou cheirar, aqui na região é chamado de torrado, lá em Minas a gente chamava de rapé também, que é o tabaco torrado, né? E a outra parte que a gente pode trabalhar e combater, com certeza, é no diagnóstico precoce. Então, a gente tem que estimular a população, principalmente aquela população de risco, que é o paciente tabagista e etilista, a sempre estar realizando o autoexame da cavidade bucal, atrás de sinais, atrás de alterações de mucosa que não seguem um padrão da normalidade, e a partir do momento que desconfiou de uma lesão, procurar um dentista, né? E por isso também a gente reforçando a importância, né, da gente sempre estar estudando essa área, estar sempre reforçando e se atualizando para que a gente consiga identificar de uma forma mais fácil essas lesões. Perfeito. E lembrando que, como você muito bem citou, aqueles artigos um pouquinho mais antigos, então traz aquele perfil epidemiológico do paciente com câncer e já mudou bastante. Então, antes era o sexo masculino era o mais acometido, né? O paciente leucoderma, o paciente um pouco mais velho. Então, hoje em dia, a gente percebe que esses hábitos nocivos, tanto do tabagismo, né, de fumar, e também aquela potencialização do álcool, vem transformando esse perfil epidemiológico. Então, se antes a prevalência era muito mais alta em homens, a gente percebe que a prevalência vem aumentando nas mulheres também. A Sim. proporção ela ainda é maior no sexo masculino, de fato, mas a prevalência entre as mulheres vem crescendo justamente por causa desse comportamento, né, nocivo para a cavidade oral, que é o ato de fumar. Então, conforme vai passando os anos, infelizmente, a prevalência tem aumentado bastante e diminuído também a faixa etária, como você muito bem citou, né? Principalmente naqueles pacientes que começaram a fumar muito cedo e permaneceram com esse hábito durante 10, 20 anos de idade. E aí, infelizmente, a gente consegue encontrar esse tipo de neoplasia nesses pacientes um pouco mais jovens. Sim, e acontece também, Flávia, desculpa, acontece também, às vezes, aquele paciente que fumou por 20 anos, ele parou de fumar ali por 10, 12 anos, e mesmo assim pode aparecer a lesão, né? Então, O o estrago hábito já foi feito. já foi feito, né? Aquelas alterações genéticas já ocorreram pelo longo prazo do hábito tabagista e podem ter consequências no futuro para esses pacientes. Exatamente. Então, ainda pensando nesses fatores que estão associados ao câncer de boca, então a gente já falou aqui do tabaco, que é um dos principais fatores associados. O álcool, ele potencializa, né, essa ação do tabaco na etiopatogênese do câncer. E existem outros fatores também? Se existem, que fatores são esses? É interessante essa pergunta, Flávio, porque o que acontece? Se a gente pegar os gráficos epidemiológicos antigos de câncer de boca, nós vamos ver o quê? Com a alta
do hábito tabagista, a gente tinha um aumento do câncer da cavidade bucal. Então, a partir dali da década de 70, 80, quando começaram aquelas campanhas massivas dos pacientes não fumarem, o que a gente começou a observar? A gente começou a ter um declínio do câncer de boca em geral, com exceção de uma região em específico, que é a orofaringe. Então, isso levou o pessoal a pesquisar bastante, tentar entender, poxa, o tabaco é o principal fator etiológico do câncer, a população está diminuindo o hábito tabagista, mas está aumentando o câncer em orofaringe. Então, lá no início da década, acho que para o meio, para o final da década de 90, né, início dos anos 2000, nós descobrimos também que o vírus do HPV, principalmente os subtipos 16 e 18, eles têm um potencial de causar câncer, principalmente na região da orofaringe. Por quê? É aquele mesmo vírus que vai causar câncer de colo de útero, né? Então já existe vacinação para a população feminina que não entrou ainda em idade sexual para o HPV, mas começou a observar que o mesmo HPV que induz o câncer de colo de útero, de certa forma, estava induzindo câncer na região da orofaringe. Então, este é um outro fator muito importante. E claro que nós vamos ter outros fatores secundários, como má nutrição, é, pacientes com baixa, com a queda da carga imunológica desse paciente também. Mas, com certeza, eu elencaria esses três principais fatores. O hábito tabagista, o hábito etilista associado ao tabaco também, tem pouca evidência científica que mostra que o álcool sozinho pode causar câncer. A gente acredita mais nesse efeito associativo desses dois hábitos e, com certeza, a radiação ultravioleta para câncer de lábio em regiões, principalmente regiões que têm uma exposição prolongada à radiação solar ou ultravioleta, né? E mais recentemente, nós descobrimos, né, o vírus do HPV, ele sendo um fator importante também. E olha que interessante sobre o HPV especificamente. O que os estudos têm demonstrado? Que, claro, que nem todo câncer de orofaringe é causado pelo HPV, mas aqueles pacientes que têm câncer de orofaringe, que são HPV positivo, né? Então, existem testes de biologia molecular que nós podemos fazer para descobrir se naquela amostra do paciente tem o HPV, pode ter sido um fator. Esses pacientes HPV positivo em específico, eles respondem melhor à radioquimioterapia do que a população em geral. Então, olha que interessante, você tem o HPV causando câncer de boca, porém, é um câncer que consegue se tratar melhor com radioquimioterapia. Então, eu acho que é um fator. Melhor a terapia, né? Responde melhor, exatamente. Responde melhor a radioquimioterapia. Então, isso é um fator interessante que as pesquisas vêm demonstrando, né, nos últimos anos. Perfeito. E quais são as áreas de maior prevalência para neoplasia maligna, especificamente para o câncer de boca? Bom, para o carcinoma de células escamosas, com certeza são aquelas áreas que vão ter uma maior exposição ao hábito tabagista e etilista, né? Então, a gente pode colocar língua e assoalho, com certeza, que é a região mais prevalente. Nós vamos ter o palato também em determinadas regiões, mas essa questão dos sítios mais comuns, ela vai ter uma variação importante, porque de acordo com o fator etiológico, de acordo também com o fator socioeconômico dos pacientes. Então, em países de primeiro mundo, por exemplo, o câncer de lábio ele é bem menos frequente, porque o pessoal já tem um hábito de usar protetor, de se expor menos à radiação ultravioleta. Agora, em regiões, por exemplo, aqui nós estamos aqui na Bahia, em regiões uma região que é muito próxima ao litoral, você vai ver uma maior incidência no câncer na região de lá. Mas, assim, com certeza são essas três áreas, vai variar um pouquinho a porcentagem, dependendo do estudo, dependendo da região, dependendo da cultura daquela população. Então, por exemplo, tem em algumas regiões do globo em que as mulheres têm o hábito de usar o fumo invertido. O que seria o fumo invertido?
É fumar com a parte acesa para dentro da cavidade bucal, para dentro da boca. Por que que a pessoa faz isso? Não faço a mínima ideia, né? Tem o pessoal tentando explicar que é porque que são mais mulheres, na verdade, esse é um costume mais relacionado a mulheres do que a homens. Né? Tem alguns estudos que mostram que às vezes a mulher estava amamentando e aprendeu a fumar dessa forma, para que a cinza do cigarro não caia no bebê, sabe, assim, isso não tem muita evidência científica, não. Isso é mais que a gente lê em um artigo ou outro, mas o fato é, existe esse hábito em específico, e isso, por exemplo, favorece muito mais o câncer no palato, nessa região, do que em outras regiões. Então, regiões litorâneas, você vai ter um aumento considerável de carcinoma de lábio. Por outro lado, regiões metropolitanas, em que você não tem aquela população rural, ou aquela população que fica muito exposta ao sol, você vai ter diminuição em lábio e aumento em outras regiões. Então, mas com certeza a gente pode elencar, né, assoalho de boca, língua, aí língua vai dorso, ventre, borda lateral, principalmente, certo? E palato ou lábio. Perfeito. Então, a gente consegue identificar claramente que um comportamento de risco pode ser evitado, né? Então, a gente Sim. consegue, primeiro, conscientizar esses pacientes, entendendo qual que é a etiologia, a etiopatogenia dessa doença e orientar, na verdade, quais comportamentos são esses que precisam ser evitados. Então, caso o paciente ele apresente, ele tenha algum trabalho que necessite de uma exposição solar crônica, então usar fatores de proteção, desde aplicação de filtro solar, aplicação de protetor labial, né, uso de boné, de chapéu e de uma vestimenta adequada. Interromper também esse hábito do cigarro, diminuir drasticamente a ingestão de bebida alcoólica, caso esse paciente use, então, esse cigarro e outros hábitos tabagistas, como você muito bem citou, né, do rapé, o fumo derretido, e principalmente essa questão do trauma térmico Sim. crônico, né? Porque sempre em baixa intensidade, então não vai ser uma lesão que vai causar Vai uma causar queimadura. queimadura instantaneamente, mas a longo prazo e crônico ele pode induzir aquelas alterações moleculares que podem dar o início em uma neoplasia maligna, né? Uhum. Então, pensando, a gente já sabe a importância disso, a gente sabe que a taxa de mortalidade é muito alta e a taxa de sobrevida é muito pequena, né? Principalmente naquelas lesões mais avançadas, como você bem citou. Então, a partir do diagnóstico, eu consegui diagnosticar aquele carcinoma de célula escamosa, aquele carcinoma epidermoide, quais são os próximos passos? E pensando nisso, o tratamento é sempre o mesmo ou varia de acordo com a lesão? Não, eu acho que tem duas coisas importantes aí. Primeiro é o diagnóstico, e o diagnóstico ele tem que ser rápido. Então, o paciente com câncer, ele não pode esperar. Eu não posso ter um paciente que vai esperar 50 dias para sair um resultado, mais 40 dias para marcar uma consulta. Então, qual é a realidade? O que acontece muitas vezes quando o paciente chega na parte nossa do diagnóstico? Porque, veja bem, a parte nossa do dentista é até o diagnóstico da lesão. O tratamento, ele já passa a ser por uma equipe multidisciplinar. Claro que vai envolver o cirurgião dentista, vai envolver o nutricionista, o fonoaudiólogo, o enfermeiro e o médico de cabeça e pescoço, o oncologista. Então, existe uma equipe multidisciplinar. Então, o que é o mais importante? Primeiro, é a gente saber identificar. Opa, sem identifiquei, tem uma coisa estranha aqui na cavidade bucal da pessoa, né, tem uma lesão estranha. E agora, o que eu devo fazer? Então, a ideia do curso é a gente capacitar as pessoas, né, a identificar e, eventualmente, a biopsiar esse tipo de lesão. Então, nós vamos ter uma aula específica sobre biópsia, mas então a gente tem que identificar essa lesão, fazer uma biópsia. Essa biópsia ela é incisional. Poxa, não sei, vou encaminhar para quem sabe. E esses encaminhamentos eles têm que ser rápidos. Por que eu gosto de frisar essa parte, Flávia?
Porque muitas vezes o paciente, quando ele chega para a gente diagnosticar, ele já passou por um, por dois, por três cirurgiões dentistas, por um, por dois médicos, né, que foram fazendo outros tipos de tratamento paliativo, passou uma pomada, pode ser cândida, bochecha com antifúngico, e é um carcinoma. Corticoide, passa bochecha com corticoide para aquele paciente por um mês. Então, quando o paciente já chega para o diagnóstico, ele já perdeu muito tempo. Então, o que a gente faz? Poxa, identifiquei, obviamente, né? Isso é uma conduta pessoal minha, eu nunca aviso o paciente antes da possibilidade que ele está com carcinoma, porque de repente não é, a gente tem outras lesões, né? Várias lesões que são Pode diagnósticas, exatamente, são diagnósticos diferenciais, então a gente conversa com o paciente, fala da pressa, mas eu particularmente, nunca dou o diagnóstico sem eu ter o laudo histopatológico em mãos. Então, a partir do momento que esse paciente ele é diagnosticado, foi feita a biópsia incisional, ou seja, eu tirei uma parte da lesão, e até a biópsia, ela tem que ter uma área específica, ela tem que ser bem feita, porque às vezes eu faço uma biópsia numa área de úlcera, por exemplo, né? Nós também que somos da patologia, quando chega a lâmina bate o desespero, né? Porque a gente não consegue enxergar nada. Então, tem o local específico da biópsia, a gente faz essa biópsia. Esse paciente, né, a partir do momento que a gente está com o laudo em mãos, nós vamos encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o médico, que vai continuar esse tratamento, né? E aí, quais são as modalidades de tratamento para esses pacientes? Nós vamos ter esse tratamento ele vai depender basicamente do tamanho da lesão. Então, existe um sistema específico que nós vamos classificar essa lesão. Esse sistema é conhecido como TNM. Ele é um guia, mas ele não é definitivo também para o tratamento desses pacientes. Então, a partir do momento que esses pacientes eles são classificados nesse sistema, ele pode fazer radioterapia, pode fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia, ou, por exemplo, rádio e químio depois da cirurgia, ou, em último caso, tá? Então, assim, é importante frisar que a rádio e a quimioterapia somente, ela não é a melhor opção terapêutica. Então, a gente só vai, a gente, né, o médico oncologista, né, o cabeça e pescoço, junto com toda a equipe, só vai indicar rádio e quimioterapia para esse paciente quando esse paciente já está ali em cuidado paliativo. Tá? Então, a partir do momento, vai ter esse primeiro encaminhamento e é onde que o dentista entra a partir disso aí. Né? Ele entra, principalmente, é necessário fazer todo um cuidado da cavidade bucal desse paciente antes da radioterapia, principalmente. Tá? Então, assim, é que a gente olhar qual é a situação da saúde bucal, como que está a boca daquele paciente, precisa fazer um exo, não precisa fazer um exo. Por quê? O que acontece? Depois que esse paciente faz a rádio e a quimioterapia, é um paciente que é muito, mas muito mais difícil de lidar, né? Então, a gente vai participar também, durante a radioterapia, na orientação desse paciente, principalmente com relação, né, à prevenção de mucosite oral. Aí nós temos a laser terapia, temos outras terapias que podem ser utilizadas também. Então, o dentista ele tem que acompanhar esse paciente durante a rádio, durante a quimioterapia, certo? E depois da rádio e quimioterapia, aí aumenta bastante o risco da osteoradionecrose. Então, é muito importante que tenha um dentista cuidando desse paciente antes da rádio e da quimio e acompanhando a rádio e a quimioterapia. Porque muitas vezes eu já vi alguns pacientes terem que interromper o tratamento de rádio ou quimioterapia por causa de grandes mucosites. Aí você vai ter uma perda considerável na qualidade de vida, considerável também ali o paciente não vai conseguir se alimentar de forma adequada e vai debilitando cada vez mais. Então, o dentista ele é fundamental no diagnóstico, o diagnóstico é de nossa responsabilidade e nós vamos ser importantes agentes no acompanhamento e no tratamento desse paciente, certo? Então, o dentista é do diagnóstico, durante o tratamento e o pós-tratamento também é acompanhar, porque muitas vezes essa radiação vai atacar glândulas salivares maiores e menores, esse paciente vai produzir menos saliva, e aí vai aparecer
outros efeitos colaterais de menos saliva, como cárie de radiação, boca seca. Então, o dentista ele tem um papel muito importante, né? E é importante a gente frisar também que não é um câncer raro, né? É um câncer que apresenta uma prevalência relativamente alta no nosso país. Então, entre os homens é o sexto câncer mais comum. E um fator que você até discutiu, você até frisou no início, Flávio, quando você estava falando de DTM, eu não sei se é represado esses pacientes, o que aconteceu, mas, por exemplo, eu acho que o ano passado foi o ano que, desde quando eu vim para a Bahia, foi o ano que eu mais vi casos de câncer de boca, né? Então, é, isso é um fator importante. Não só câncer de boca, como, por exemplo, você falou de DTM, mas eu vi bastante doença autoimune, né, relacionada a estresse, a ansiedade, a depressão, causados pela pandemia também. Então, uma coisa que eu queria frisar muito, né, que você levantou, que o cirurgião dentista ele participa muito bem de todas as fases, principalmente a gente tem que fazer esse diagnóstico precoce. E a questão da biópsia, né? Então, o que tem que ser muito bem tratado é que existem regiões que, Sim. que são de predileção para fazer a biópsia, existem regiões que não têm. E mais importante ainda, eu estava discutindo, inclusive, isso hoje com os meus alunos em sala de aula, a importância de você conseguir fazer essa diferenciação entre uma biópsia incisional e uma biópsia excisional. Então, primeiro, a gente entendendo que o câncer de células escamosas, o câncer epidermoide, ele tem um fundo molecular muito forte. Eu já vi alguns casos de alguns dentistas que, numa intenção muito boa, mas mal instruídos, fizeram uma biópsia excisional de uma neoplasia maligna, achando que iria ajudar o paciente. Mas, na verdade, a gente tira toda a referência do cirurgião Sim. de cabeça e pescoço para fazer aquela margem de segurança que é necessária. Então, primeiro, a indicação de uma biópsia incisional, onde que deve se fazer essa biópsia, a depender da região. Se pegar uma área de necrose, por exemplo, a gente perde toda aquela estrutura articural Molecular. do Sim. tecido, né? Então, eu não consigo realmente identificar nenhuma célula e a arquitetura do tecido se perde naquela lâmina. E é perdida aquela biópsia, eu não consigo estabelecer um diagnóstico ali, então vai dar um falso negativo, né, aquela biópsia. Então, a identificação da região e também o tipo de biópsia. Então, isso é importantíssimo ser frisado e muito bem orientado. Pensando, então, no câncer e que na mortalidade é tão alta, eu queria que você falasse um pouquinho de lesões com potencial de malignização. E se existe essa linearidade, sempre vai aparecer uma lesão com potencial de malignização antes ou já pode aparecer direto já um carcinoma? Como que funciona isso? Bom, é um ponto importante também, né, que são essas lesões que a gente chama de potencialmente malignizáveis. Antigamente era chamada de cancerizáveis, mas esse termo ele vai se atualizando ao longo dos tempos, né? Então essas lesões potencialmente malignizáveis são lesões que são sinais de alerta, né? Às vezes até um alerta vermelho para os pacientes. Então, se a gente conseguir identificar essas lesões em cavidade bucal a tempo, nós podemos, às vezes, controlar esse paciente, evitar o hábito, não quer dizer também que se, poxa, apareceu uma leucoplasia em minha boca, vou parar de fumar hoje, ela vai desaparecer, não é assim que funciona, né? Nós bem sabemos, infelizmente, mas a gente tem que estar atento a essas lesões, né, que podem se transformar em câncer. Não é que toda leucoplasia vá se transformar em câncer, ou ao mesmo tempo ela vá voltar ao seu estágio normal. Então, essas lesões nós temos que estar bastante atentos, observando. Também, sobre a biópsia em específico, todas as vezes que passar por minha cabeça a possibilidade de ser uma neoplasia maligna, a biópsia ela tem que ser incisional, né? E a mesma coisa se aplica a esse grupo de lesões. Então, a gente vai fazer uma biópsia incisional dessas lesões e, já respondendo um pouquinho a segunda parte da sua pergunta, não.
o câncer não vai, nem todo câncer, a gente vai ter cânceres que vão evoluir de lesões potencialmente malignizáveis, né? E aí a gente pode destacar a leucoplasia, a eritroplasia e a mistura, né, dessa lesão, que é a leucoerito, a eritroleucoplasia, ou em lábio, a quelite actínica, e existem outras lesões também que são bem discutidas na literatura, se elas têm realmente potencial de se transformar em uma neoplasia maligna, ou se é um erro de diagnóstico na lâmina, enfim, né, a gente tem essa discussão importante. Mas, fechando a segunda pergunta, não, a lesão ela pode já se transformar em um carcinoma, ou eu posso ter também uma leucoplasia, que ela é bem, bem minúsculazinha, bem tranquila, e daqui a um tempo ela já sendo um carcinoma in situ. Então, é aquele tipo de lesão que a gente não paga para ver, né? Então, a gente tem que, se a gente consegue diagnosticar um paciente que a gente vai ter que acompanhar por um longo período de tempo, né? Para a gente poder observar. Então, às vezes, mesmo tem leucoplasias que a gente vai lá, faz incisional. É leucoplasia, ela está bem homogênea, ela está tranquila, eu faço incisional. Daqui 6 meses eu olho, a boca está exatamente a mesma lesão, parecendo que a gente não tirou. Então, isso é uma característica das leucoplasias bucais, né? Então, interessante isso. Perfeito. E é até interessante da gente levantar que, apesar dos fatores de risco, né, não vou nem falar fator etiológico, mas os fatores de risco serem muito bem conhecidos, existem aqueles pacientes que apresentam esse tipo de lesão mesmo sem ter nenhum fator associado. Então, que a gente não Sim, consegue identificar na verdade, né? E na verdade são até mais perigosos. Então, a paciente que aparece com aquela lesão leucoplásica, às vezes eritroplásica acompanhada também, e uma paciente que não fuma, uma paciente que não bebe, que não tem nenhum hábito de risco associado, é aí que a gente precisa prestar mais atenção. E sim, provavelmente o fator genético dela está muito mais forte do que um fator externo causando aquela mutação ali. Então, é importante a gente fazer esse levantamento, e mesmo que durante a anamnese, mas eu não consegui identificar nenhum fator etiológico que está aparecendo esse tipo de lesão, provavelmente eu posso descartar. Muito pelo contrário, né? A gente precisa prestar mais atenção ainda e avaliar aquele paciente de perto. Jeff, eu queria que você falasse um pouquinho mais do curso, então, só para a gente. é, sim. Abrir para perguntas também, né? O pessoal, quem tiver alguma pergunta, quiser, né, que a gente discuta algum ponto em específico, podem colocar aí nos comentários que a gente vai responder. Bom, então a ideia do curso, Flávia, é justamente a gente fazer uma revisão das principais alterações da cavidade bucal, das principais lesões, das que são mais comuns no consultório. Então, é um curso que vai ser voltado tanto para a graduação quanto para cirurgiões dentistas, né? que quer Que se já atualizar. que querem se atualizar, que querem trabalhar, né, que querem realmente se atualizar no consultório odontológico. Então, a gente vai abordar esse grupo principal de lesões, né, nos dois primeiros módulos. No terceiro módulo, nós vamos discutir um pouco mais sobre biópsias e sobre DTM, né, aproveitar um pouquinho de você também, certo? Então, a ideia desse curso, ele vai ser um curso teórico, prático, teórico prático, e nós teremos pacientes, né, para que a gente faça essa parte de diagnóstico, de biópsia. Então, ele vai ocorrer em 3 módulos. O primeiro módulo, ele é basicamente teórico, e nós vamos fazer uma prática ali de biópsias. O segundo módulo o segundo e o terceiro módulo, na verdade, já vai ser com pacientes com atendimento. Então, nós vamos contar com a estrutura da ANEL, né, que é uma estrutura muito bacana, muito boa, e a ideia do curso é essa mesmo, é da gente atualizar, né, e sempre estar procurando estudar e aprender, porque isso é muito importante. Trocar ideia e experiência também com o pessoal, isso para a gente não tem preço, né, Flávia? Fundamental. É fundamental. Então, por favor, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida. Lembrando que as inscrições, elas estão abertas e, e as vagas estão acabando. Então, por favor,
Fiquem atentos nesse aí. A gente tem uma perguntinha aqui do Lucas. Tenho muitas aftas. Ela pode evoluir em um câncer de boca? Quer responder, Flávia? Fica à vontade, você elucidou tão bem a noite toda, pode continuar. Bom, não necessariamente, tá? A questão do paciente ter muitas aftas, ela não está ligado diretamente ao paciente ter câncer de boca. Então, o que que a gente tem que prestar atenção? É uma afta de longo tempo de duração. Então, assim, qualquer lesão em mucosa bucal, ela tem que cicatrizar em 21 no máximo. Se você pegar uma ulceração oral maior, daquelas que o paciente está traumatizando ali o tempo inteiro, ela vai durar de 28 a 30 dias, né? Então, assim, isso é o tempo máximo. Então, a gente tem que prestar atenção a essas lesões que têm um tempo de duração maior do que 21, do que 28 dias, ficar bastante atento a essas lesões. É a questão da afta, em específico de ter muitas aftas, pode estar envolvido com fatores de trauma, alguma deficiência de ferro, alguma deficiência nutricional. Então, esses pacientes que têm muita afta, a gente precisa investigar também, né? Para descobrir por que que ele tem muita afta, que é uma coisa que realmente incomoda muito, né? Então, a gente tem que fazer essa parte. Então, na verdade, lembrando aí, são etiologias diferentes, né? E o que você muito bem falou, aquelas que demoram um pouco cicatrizar, eu preciso investigar se existe algum fator traumático ali recorrente. Então, Sim, ela não vai conseguir cicatrizar de fato se eu volto à estaca zero com aquele trauma não permitindo o processo de cicatrização natural. Então, é importante lembrar disso. Uma outra perguntinha aqui do Daniel: quais são as lesões que apresentam maiores índices de recidiva, mesmo após tratamento efetivamente realizado? bom, na verdade, essa questão de recidiva é um assunto também meio delicado dentro do estudo da carcinogênese do câncer, porque a gente vai entrar numa área específica que é o chamado de campo de cancerização, né? Então, a gente sabe que existem algumas regiões da cavidade bucal que elas vão ter essa predisposição maior da gente ter esse tal de campo de cancerização. O que que seria isso? Seria o seguinte: a neoplasia surgiu naquele lugar, mas não só naquele lugar, mas só naquela região inteira você já tem alterações genéticas importantes que podem levar a uma recidiva. Mas alguns fatores são muito importantes, né? Então, por exemplo, a recidiva, você tem que fazer uma cirurgia muito bem feita, né? E aí já é da competência do cirurgião de cabeça e pescoço. A radio e a quimioterapia muitas vezes vem também para evitar a recidiva da lesão, e a gente sabe que pacientes que apresentam recidiva têm um prognóstico muito pior, né? Então, assim, a gente já tem um paciente com câncer que já tem um prognóstico ruim, o paciente que apresenta recidiva vai ter um prognóstico 2, 3 vezes pior. Mas, com certeza, essas áreas mais propícias, como, por exemplo, palato ou dorso de língua, que você tem essa região que vai receber mais carcinógenos e, consequentemente, você vai ter uma chance maior de recidiva. Exatamente. Então, lembrando que a etiopatogênese do câncer, ela é molecular. Então, vão ocorrer aquelas alterações moleculares que não são visíveis, né, a olho nu, obviamente, e o que a gente está enxergando ali já é uma manifestação clínica, e não quer dizer necessariamente que essas alterações estão restritas apenas ao que a gente vê em clínica. Então, foi o que o professor Jeffer muito bem explicou, né? Aquelas alterações não estão restritas ali. Então, por isso que fazer aquela remoção da lesão, fazendo uma biópsia excisional, o cirurgião oncológico, né, de cabeça e pescoço, ele vai perder a referência dele em tentar, na tentativa de identificar todo aquele campo que existem alterações moleculares que a longo prazo iriam se desenvolver também em uma neoplasia maligna, mas que a olho nu não é possível perceber esse tipo de alteração. Isso pensando em neoplasias malignas, né, a recidiva. Mas a gente pode ter recidivas também de algumas lesões benignas. E isso vai ser tratado muito bem no curso, né? A depender do tipo de tratamento, por exemplo, existem alguns tratamentos aí controversos em relação à mucocele, não é? Tem gente que prefere fazer aquela micromaxilarização, que a recidiva é um pouco maior. A
autores que já defendem a remoção completa da glândula salivar, e aí a chance de recidiva dessa lesão aparecer é muito menor. Então, pensando em lesões em boca, vai depender do tipo de lesão, né? Em lesões benignas ou lesões malignas, e isso tudo vai ser discutido durante o curso também, tá? Certo. Mais alguma pergunta? Pessoal, aproveitem. Vamos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Isso, aproveitando que o tempo aqui nosso já está acabando, então aproveite esse finalzinho de live para poder fazer as suas perguntas e tirar suas dúvidas. Daqui a pouco acho que o Instagram mesmo encerra a live, que já está finalizando aí 60 Acho que minutos. sim. Passou rápido, né? Passou rápido. Já está com 50 e poucos minutos. Eu converso muito, o problema não é esse. Mas é uma conversa boa, uma conversa gostosa, né? Muito É, informativa. Então flui rápido mesmo. sim. Flavinha, se você quiser, enquanto não temos mais perguntas, se você quiser falar um pouquinho mais da sua área, da DTM, do que você. Acho que o Yuri deve fazer alguma pergunta. Ou só dar boa noite. Boa noite, Yuri. Claro. Tem uma pergunta, fica à vontade. Obrigado, Daniel. Bom, enquanto o Yuri não. Aí, ó, já perguntou. Com relação a um melanoma oral, qual sua primeira conduta? É uma pergunta difícil. Na verdade, assim, melanoma é uma lesão muito rara. Eu não sei, eu sei que o Yuri também, ele é buco, né? Ele tem doutorado nessa área. Não sei se você já teve alguma experiência com melanoma, Yuri. Eu só vi duas durante a graduação. E o que é o problema, né? Vi duas, assim, e é uma lesão extremamente rara, né? Inclusive, eu conversando disso com o nosso professor, né? Que foi o meu orientador e o orientador da Flávia também, o Ricardo Gomes. O Ricardo nunca viu melanoma ao vivo, né? Aí eu ficava brincando com ele. Porque, assim, realmente é uma lesão bastante rara. E o melanoma é uma lesão extremamente agressiva, de crescimento muito rápido, de uma evolução muito rápida. Então, basicamente é o seguinte, se eu suspeito de melanoma, vai depender muito do tamanho daquele melanoma. Então, se eu vi o melanoma, poxa, ele está ali no seu tamanho inicial, bem restrito, eu acho que sim, vale a pena fazer uma biópsia incisional da lesão. Apesar de a gente ter alguns autores discutindo o risco de, ao manipular essa lesão, ela já ter um crescimento maior, mas eu acho que com relação ao melanoma em específico, vai muito do tamanho, vai muito da situação do paciente. Se eu já vejo aquela lesão, né, enegrecida, muitas vezes de tamanho aumentado, acho que já vale super a pena você já trocar uma ideia com o oncologista para ver qual é a melhor conduta. O fato é, o paciente ele precisa de ter um laudo histopatológico para que ele seja, né, para que ele entre no SUS, que o SUS é o carro-chefe de tratamento dessas neoplasias malignas, então ele precisa ter um laudo histopatológico. Então vai depender muito do tamanho dessa lesão inicial. Tá, Yuri? Se você tiver alguma experiência, alguma coisa, quiser colocar no chat para a gente também, vai ser bem bacana sua contribuição. Beleza. Então, enquanto não aparecem mais perguntinhas por aí, eu vou falar um pouquinho da minha área, da minha outra área, né? Eu também sou da patologia bucal, Sim. mas minha paixão, na verdade, é a dor facial e disfunção temporomandibular. Então, o que eu percebo, né, convivendo com alguns colegas, é que a gente tem. Obrigado pela resposta, amigo. Aqui já, ao vivo, eu evito biópsia incisional porque pode metastatizar em 24 horas, eu já encaminho direto. Sim. Bom, eu que agradeço, Yuri, pela sua participação e pelo seu comentário, né? Eu já vi realmente estudos dessa questão da disseminação tumoral pela biópsia incisional. Então, tem essa discussão importante e eu acho que a sua experiência é muito boa para a gente também. Pode falar, Flavinha. Muito obrigada pela contribuição aí, doutor Yuri.
o que eu vejo, né, entre os colegas e até entre os alunos de graduação também, é que a disfunção temporomandibular, quando tem na carga horária, né, infelizmente, eu não tive essa disciplina na minha grade curricular, foi uma disciplina optativa e eu acabei conhecendo a área por essa disciplina optativa, mas na maioria das faculdades ela não entra na grade curricular como obrigatória e quando entra é só teórica. Uhum. E geralmente muito curtinha também para um assunto extremamente extenso. Então, quando o cirurgião dentista ele se forma, ele fica sem saber como lidar com aquelas dores que aparecem na região de cabeça e pescoço. E a maioria do tipo de dor da disfunção temporomandibular são dores crônicas. Então, a gente foi ensinado a tratar aquela dor aguda. Então, o paciente chega no consultório, a gente elimina aquela dor e ele vai embora. E dificilmente isso vai acontecer com o paciente de DTM. São aquelas dores que ficam ali com o paciente durante anos. E o perfil do paciente com esse tipo de dor é aquele paciente que ele já visitou diversos profissionais, não só cirurgião dentista, mas também neurologistas, cefaliatras, otorrino, que muitas vezes são pacientes que sentem muita dor de ouvido, vai no otorrino, o otorrino fala, mas não tem nada aqui, seu ouvido está normal. E quando você vai ver, na verdade, era uma dor muscular que estava referida para a região de ouvido. Já vi também muito o contrário, já peguei paciente com tratamento de canal no primeiro, segundo, terceiro molar e começando para segundo pré também, com uma dor lancinante na região dentária e quando, na verdade, era uma neuralgia trigeminal, por exemplo. Então, a importância da gente conseguir fazer o diagnóstico de fato. A gente não faz primeiro o tratamento para depois entender o que o paciente está passando. Eu preciso saber identificar, eu preciso saber fazer um diagnóstico muito bem feito para depois conseguir instituir o melhor tratamento para aquele paciente. Já vi também paciente reclamando de dor de dente em um único dente específico e quando você tira a radiografia, olha clinicamente, o dente está rígido, não tem nenhuma lesão cariosa, né? Na radiografia não tem nenhum espessamento do ligamento periodontal, o periápse o trabeculado ósseo está de acordo com a normalidade, aquele paciente permanece sentindo dor. Você não consegue identificar de onde vem aquela dor. E quando você vai fazer o exame da musculatura mastigatória, da articulação temporomandibular, um exame muito bem feito, eu consigo identificar a origem daquela dor. Então, a gente já sabe que existem alguns mapas, né, de dor da musculatura, que são os trigger points, que referem dor para outras regiões. Então, é muito comum, por exemplo, o paciente ter uma dor em masseter e sentir a dor dentária, por exemplo, né? E eu já vi casos do cirurgião dentista abrir o dente, né, procurando a cárie, alguma coisa, e vai causando iatrogenias, tentando resolver aquela dor, e o paciente não melhora. E aquele paciente some do consultório e vai pulando de dentista em dentista até encontrar alguém que possa, de fato, sanar aquela dor dele. Então, é muito... Essa é muito complicada. É muito triste de ver quando o paciente ele chega já desacreditado, na verdade, do tratamento. E tomando uma quantidade enorme de anti-inflamatório. Né? Quando a gente chega nessa fase de uma dor crônica, o anti-inflamatório ele não vai resolver mais. Então, o paciente ele já chega com muito desconforto gastrointestinal por causa dessa quantidade de anti-inflamatório, que não resolve a dor do paciente. Né? A gente vai entrar com outro tipo de medicação e outros tipos de terapias também. Então, monoterapias, eu nunca vou entrar só com um tipo de remédio, eu preciso entrar muitas vezes com fisioterapia, termoterapia, não é só placa. A placa precisa muito bem ser indicada. Boa noite, doutora. Você trata com antidepressivos triciclos, como a fibrotilina? Trato também. Mas existem outros antidepressivos que, a depender do perfil do paciente, pode se encaixar melhor. Por exemplo, a mitriptilina, eu gosto muito daquele paciente que tem dor crônica, mas que ele tem uma alteração no sono também. Então, um paciente que não dorme direito, não está dormindo muito legal. Aquele paciente que tem uma fibromialgia associada,
ou então já tem uns sintomas de depressão muito fortes, eu prefiro entrar com uma duloxetina, por exemplo. Então, a depender do tipo de paciente, do perfil, e não necessariamente do diagnóstico, o interessante da disfunção temporomandibular é justamente esse. Eu não trato o diagnóstico da DTM, então eu não trato uma dor miofacial com referência, eu não trato uma artralgia, eu trato de fato o paciente. Eu preciso entender que paciente quer ter. E a depender disso, aí eu posso entrar com a medicação. Lembrando que eu também nunca entro só com medicação, eu preciso de outras terapias associadas também. Mas a amitriptilina é um remédio excelente, os princípios são, como é que fala? Padrão ouro, né? Tratamento de dor crônica. Mas a depender eu vario também. Às vezes eu posso fazer uma associação junto com uma pregabalina, que é muito bacana também de se usar, a depender do tipo de paciente, né? E das outras medicações que ele toma. E pode ser que o paciente ele já toma muito medicação de ação central que eu não consigo trocar, então eu não consigo entrar com outra, e a pregabalina, ela tem pouca interação medicamentosa com outros, então é de mais fácil manuseio, vai depender muito do tipo de paciente. Mais perguntinhas, gente? Fica à vontade. Como é que nós estamos de tempo aí, Flávio? Eu acho que já está quase acabando, né? Está quase acabando. Vamos ver Aparece. exatamente o que a gente entrou. Não, para mim não está aparecendo nada. Para mim já. Mas só se mudou o limite, que antigamente eu acho que tinha um limite de 1 hora, né? Exatamente. Então vamos para a última pergunta, gente. Obrigado, Lara. Obrigado, pessoal que está participando aí da live, que né, trouxe perguntas sobre interessantes. Pode perguntar, Yuri, fique à vontade. Vamos aproveitar. Diga lá, doutor. Qual a sua experiência com tênis? Vamos lá. Tênis, eu gosto de tênis, mas como que eu falei, o tênis ele vai trabalhar na modulação da dor. Então, eu gosto de TENS no início do tratamento, quando o paciente ele está com um nível de dor muito alto e ele, por exemplo, ele não consegue ficar à vontade, a gente está aqui para trocar experiência mesmo. Com certeza. E ele não consegue, por exemplo, ele não tem nem confiança para dar início no tratamento, então ele não consegue fazer uma fisioterapia e nem alguns movimentos manipulares. Então, o TENS ele vai me ajudar na modulação de dor naquele início, mas ele só vai ter ação em até 10 minutos, 15 minutos no máximo depois que você usou o tênis. Então, assim, para tratamento, uma monoterapia só com tênis, não recomendo. Eu recomendo como adjuvante a outras terapias, justamente porque ele não vai ter uma ação prolongada. Ele só vai funcionar enquanto que ele estiver no paciente, enquanto estiver usando, e ainda essa modulação ela perdura por alguns minutinhos depois. E quando passa esse tempo dessa modulação condicionada, o paciente ele já volta para aquele estágio inicial que ele estava. Então, eu gosto de usar no início do tratamento como adjuvante para ganhar a confiança do paciente, para eu conseguir entrar com outras terapias. Então, como se fosse uma analgesia inicial. Mas o TENS é muito bom. Por nada. Bom, pessoal, eu acho que nosso tempo de live já está acabando. Eu agradeço muito a participação de todos, né? Excelentes perguntas. Eu acho que foi um bate-papo que evoluiu e passou muito rápido, né? E agradeço a presença de todo mundo, em especial, né, a presença da Flávia, que é uma companheira, uma amiga há bastante tempo, né, Flavinha? Tamo junto aí. Longa data já. Longa data já, fico muito feliz e aguardo, né, gente, vocês, a gente está com as últimas vagas do curso da NEEL, lá em Itabuna, então podem entrar em contato pelo Instagram, no Instagram da NEEL tem todas as informações que vocês precisam, tá certo? Agradeço a todos, desejo uma excelente noite, Flavinha. Legal, muito obrigada. Yuri, eu vi que você opera a TM aí, vamos conversar depois, vamos trocar figurinha. Muito Com obrigada a todos certeza, aí. Yuri. A gente está aqui à disposição, beleza, Yuri?
Obrigado, Heloísa. Obrigado a todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.